Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este é o nosso quadro, O Católico Responde. A pergunta de hoje a responder, que foi deixada nos comentários dos vídeos, é a seguinte: Deus no Antigo Testamento mandou matar nações inteiras. Por que é que o Deus do Novo Testamento, que supostamente é o mesmo, também não matou ou mandou matar? Meus amados irmãos, Deus não muda, Deus é o mesmo. Para que você possa compreender as ações no Antigo Testamento realizadas em nome de Deus, e para que você também compreenda algumas ações que Deus realizou no Novo Testamento, você tem que compreender isso aqui: o que é um valor moral e também o que é um dever moral. Compreendendo isso, você vai ver que no Novo Testamento Deus também elimina algumas pessoas. Por exemplo, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, aqui, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, você pode ver a fraude de Ananias e Safira. Ananias e Safira é um casal que resolveu vender um terreno e depositar o dinheiro, o valor adquirido com a venda desse terreno aos pés dos apóstolos. Isso era comum na igreja, no início da igreja. Acontecendo isso, eles venderam o valor do terreno, vamos colocar assim, por 50 mil, mas na verdade eles tinham vendido por 100 mil e eles retiveram 50 mil para eles. Por esse motivo, eles mentiram ao Espírito Santo. O que é mentir ao Espírito Santo? Não é que mentindo Deus não descobriria ou não sabia o que eles estavam fazendo, mas na verdade eles estavam mentindo para a comunidade dos fiéis que são movidos, que são cheios, que são templos do Espírito Santo. Ou seja, eles estavam mentindo para a comunidade. E ao mentir para a comunidade, eles caíram nessa questão aí de valor moral ou dever moral. Você pode ver a definição no início do vídeo. Dentro desse contexto, Deus fere ambos de morte e os dois chegam a morrer. Ananias primeiro, depois Safira. Isso por uma causa que Deus coloca na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, muito clara, quando Jesus diz aqui em São Mateus capítulo 10, não temeis aqueles que podem matar o corpo, mas aquele que pode matar a vossa alma. E o que significa isso? Isso significa dizer que pior do que a morte física é a morte espiritual. Pior do que a morte física, do que a primeira morte, a morte do corpo, é a segunda morte, a morte da alma. Como nós podemos ver aqui em Apocalipse capítulo 2, como nós podemos também ver aqui em Apocalipse capítulo 20, como também nós podemos ver aqui em Apocalipse capítulo 21, o que é a segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo e de enxofre, ou seja, é o inferno. Então, para Deus, muito vale impedir que a nossa alma pereça na eternidade do que o nosso corpo perecer. Por exemplo, no capítulo, se eu não me engano, capítulo 12, aqui em Atos dos Apóstolos, Herodes era evocionado, aplaudido, louvado, quase que adorado, podemos assim dizer, pelos os povos de Tiro e Sidônia. Por quê? Porque eles recebiam mantimentos da parte do rei. Então eles glorificaram o rei e começaram a dizer que o rei, por ocasião de uma assembleia, vestido com toda a púrpura, do reinado, foi chamado dizendo que ele era como que um Deus. E por esse motivo, aqui em Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz para nós que um anjo do Senhor veio e tocou Herodes. E ele foi comido por vermes. Ele morreu consumido por lavas de vermes, ou seja, por vermes. Então, como nós podemos compreender isso? Só entendendo o que é valor moral e o que é dever moral.
aquilo que os fariseus disseram aqui a respeito de Jesus, né, só que de maneira muito supérflua, dá talvez um sentido de compreendermos qual é a ação de Deus. Quando os fariseus disseram a respeito de Jesus, é melhor que um homem só pereça do que toda a nação. Ou seja, é dentro desse contexto que a providência divina age. É melhor que pereça o meu corpo, é melhor que eu venha perder a minha vida física do que eu perder a minha vida espiritual. Jesus falou disso de maneira indireta ao dizer que é melhor, como está aqui, é melhor entrar no céu faltando um olho do que pelo olho, ou seja, pela concupiscência do olhar, ser lançado todo o meu ser no inferno. Ele diz, se teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e joga fora. Ele diz também, se a tua mão direita te leva a pecar, arranca e lança fora. Porque é melhor para ti entrar na vida eterna faltando um membro do que perecer no inferno com todo o teu corpo. Isso aconteceu no segundo livro, ou melhor, não sei, segundo ou primeiro livro de Macabeus, com o massacre daqueles 7 irmãos que morreram todos os 7, sacrificados, porque não queriam comer carne de porco. Então, meus amados irmãos, para nós entendermos a permissão de Deus na morte, ou a ação de Deus na morte de algumas pessoas, nós precisamos compreender que é melhor que pereça o corpo do que a alma ser lançada no inferno. É melhor que pereça algumas vidas do que uma nação toda ser lançada ao inferno. Então, acredito que dá para você compreender. Deus abençoe você. Esse é o nosso Católico Responde de hoje. Um abraço, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos ajudar a evangelizar. Deus abençoe.